Bom, o vídeo de hoje eu quero que você segure essa ideia aqui, que a gente vai conversar em cima dessa frase aqui. Vamos falar que é uma frase, será? É uma ideia. Presta atenção. A verdade ela constrói confiança e a confiança ela constrói relacionamentos. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Bom, antes de começar, eu queria falar um negócio para vocês assim que sinceramente às vezes assim a gente cansa, né? Cansa porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Assim, gravar vídeos não é, sinceramente, não é a única coisa que eu faço nessa vida, né? Poderia até ser, ia ser até legal, só ficar gravando vídeo, mas não é. A gente tem outras coisas para fazer e muitas das vezes assim tem outras coisas que acabam consumindo o nosso tempo, nossa energia, né? Então, quando a gente vê, a gente acaba meio que esquecendo ou até perdendo a vontade de gravar um vídeo aqui. Mas daí eu vou contar para vocês o que eu faço quando acontece isso, antes de eu falar sobre relacionamentos, né? Bom, não sei se você... Existe um autor de um livro, né, que se chama David Goggins. Esse cara aí é um cara que ele escreveu Nada Pode Me Ferir, é o nome desse livro aqui, inclusive. Eu vou contar só, eu não vou falar muito desse cara. Esse cara aí, ele chegou num ponto da vida dele e ele decidiu a se tornar uma pessoa durona, né? Um badass, né? A se construir como uma pessoa imbatível, né? Quem quiser vai lá ler o livro dele. Mas existe um ponto dentro do livro dele, especificamente desse livro, que é uma tese que ele traz sobre o pote de biscoito, cara. Eu gosto muito dessa ideia, inclusive eu aplico o meu pote de biscoito para momentos assim, no qual eu tô meio sem energia, sem vontade de gravar, sem vontade de vir aqui falar com vocês. E basicamente a tese é o seguinte, né? Que você precisa ter um pote de biscoitos. E o que significa isso? Basicamente esse pote de biscoitos ele contém todos aqueles melhores momentos assim que você, querendo ou não, aquelas boas memórias, aqueles bons acontecimentos, aqueles bons feitos, né? Aquelas coisas que vocês fizeram, falaram, putz, eu adorei essa conquista, eu amei fazer essa coisa, etc. Aqueles melhores momentos. Então, basicamente, esse pote de biscoitos ele é composto pelos seus melhores momentos. E para que serve isso? Serve para quando você está em momento exatamente como eu descrevi aqui anteriormente, né? Que você está sem vontade, você está meio cansado, você está meio confuso, você está com a cabeça em outro lugar, você vai lá e pega um biscoito exatamente dentro desse pote, e aí você, como se você se reconfortasse, como se você se reencontrasse através daquele pequeno biscoito, que é um símbolo, né? Com quem você é. Basicamente é isso daí. E hoje, como eu estava com essa sensação de não ia rolar e tal, não tava, eu tava bem para baixo, eu resolvi pegar um biscoito. E eu vou comentar sobre qual biscoito que eu peguei, né? É um biscoito bem específico, que é uma mensagem que eu recebi de uma inscrita aqui do canal. E eu não vou falar sobre o conteúdo dessa mensagem que essa pessoa escreveu para mim, né? Não vale. Eu acho que não cabe a falar, que foi realmente bem me mandou em particular, entendeu? Mas quando eu tô sem vontade de gravar aqui, né, que essa daqui é a coisa que eu devo estar fazendo todos os dias e toda hora aqui para vocês, eu peguei esse biscoito dessa mensagem que essa inscrita mandou para mim. E aí, sendo assim, a partir desse momento eu resolvi gravar, né? Eu sei. Dito isso, vamos ao vídeo, né? O que eu queria falar sobre hoje com vocês é sobre relacionamentos, né? Sobre construção de relacionamentos, né? Existe um filósofo, sei lá, naquela época lá, os caras eram tudo, né? Psicólogo, filósofo, sei lá o que é. Um cara lá que se chama Alfred Adler, né? E ele, dentro das teses dele, dentro das teorias que ele criou, existe uma teoria que ele diz, né, que todos os problemas eles são baseados em relacionamentos, né? Ou seja, quando você
cura, faz a manutenção ou constrói relacionamentos, você está acabando com os problemas que você tem. Né? Então, ele realmente diz isso, que todos os problemas que você tem na sua vida têm alguma raiz em relacionamentos. Né? Dito isso, por que eu estou falando sobre relacionamento? Estou falando sobre relacionamento porque, se não fosse pela minha maravilhosa esposa, que foi ela que identificou essa questão na minha vida, né? Ela sempre pregava, sempre dizia para mim que eu deveria observar essa minha capacidade de me relacionar e buscar uma forma de trabalhar isso, encontrar algum caminho que unisse o relacionamento, a comunicação, mas especificamente o relacionamento. Ela identificava exatamente esse ponto, né? O quão eu tinha uma certa facilidade para me relacionar com as pessoas, né? Com pessoas. E não sei se isso é um superpoder ou é só uma habilidade que, na verdade, eu acabei conquistando com o tempo, meio que de maneira natural e sem muita técnica, sem nada. Hoje em dia eu busco desenvolver isso de maneira técnica mesmo, né, de maneira com intenção e por aí vai, pensando, né, realmente em construir, em fazer a manutenção do relacionamento e por aí vai, por onde eu piso, por onde eu passo. Então hoje ao ela me alertar por esse ponto aqui, eu comecei a enxergar e falar, realmente eu preciso dar uma atenção para isso daqui. E deve existir algum valor nesse negócio aqui. Dito isso, mais essa ilustração aqui, eu pontuei 3 coisas que talvez sejam interessantes a gente conversar aqui, né? Lembra da frase que eu falei para vocês no começo do vídeo aqui, né? Que a verdade, ela constrói a confiança e a confiança, ela constrói os relacionamentos. Ou seja, o que significa isso? Todo relacionamento é baseado em confiança. Toda confiança é baseada em verdade. Olha só, parece óbvio, né? Provavelmente esse deva ser mais um vídeo daquela série, aquela sequência que eu venho trazendo obviedades aqui para vocês, de uma forma que eu falo do meu jeito, né? Sobre a visão, sobre a tela de uma pessoa que está tentando observar e extrair aquilo que acredite que vale a pena aqui para você. Então, realmente, que provavelmente esses pontos que eu anotei aqui são de caráter totalmente coisas que eu acredito que vale a pena a gente entender, certo? Dito isso, o primeiro ponto que eu trago aqui é o seguinte, né? Que você precisa ter você precisa, né, desenvolver a coragem de falar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Isso mesmo, né? Lembra daquilo que eu falei para vocês? Que a verdade, ela gera confiança? Então, exatamente isso. Você tem grandes chances de, quando você fala a verdade para alguém que esteja buscando a verdade, a sua sinceridade, de fato, eu quero saber o que você acha sobre isso daqui. Quando você diz a verdade, você tem grande chance de estar construindo a confiança com essa pessoa. O vídeo de hoje é para você, cara, para você que tem dificuldade mesmo de construir relações, né? Eu tenho contato com uma turma aí que, querendo ou não, eles são muito caseiros, vou falar assim, e toda vez que eu encontro com eles, a ideia desse vídeo, inclusive, eu estou construindo exatamente por isso, porque é baseado numa conversa que eu tive com um amigo meu, cara, eu considero amigo meu, e a gente tava falando, sabe, eu tava com aqueles papos de tiozão mesmo, assim, de falar assim, e as namoradinhas, não sei o que lá, ele tem, sei lá, 20 anos a menos que eu, pra vocês terem uma ideia, né, tem 20 anos a menos que eu, e eu tava com essas conversas de tiozão mesmo, só pra ver o que é que ele ia falar, e ele falou de coração, assim, que ele sente a dificuldade de falar com as meninas, de conversar, de se relacionar. E eu comecei a tentar entender isso daí, falar assim, tá, mas, pô, você é um guri maneiro, cara, você tem... Pô, você é um cara que realmente, se eu tivesse... se fosse indicar meninas, eu indicaria esse tipo de pessoa, porque é um cara que é inteligentíssimo, é um cara que tem trabalho, tem tudo aquelas coisas, né, que a gente pode falar assim,
Quando a gente fala, tem um futuro, né? Futuro né, hoje em dia é uma palavra meio distorcida, mas eu digo assim, pô, que vale a pena você ter na sua vida, né? É uma pessoa que tem todas essas características, né? É de igreja, é de família, pô, tudo aquilo, sabe, aquele cardápio que é todo o contrário do novinho tatuado na cara e com bigodinho mal feito cantando funk. E é o contrário, exatamente o contrário disso daí. E isso me indigna muito, né? Que eu vejo o povo reclamando que não consegue encontrar nada, mas em contrapartida tem esses caras assim que estão solteiros e, pô, são uns caras que são, meu Deus do céu, como é que essas mulheres não olham pra essa molecada, né? Mas tá, eu só ilustrei exatamente por que eu tava pensando em gravar esse vídeo falando sobre relacionamento, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo aqui, né? Você precisa ter essa coragem, desenvolver essa coragem de falar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Né? Então, dito isso, né? A pessoa que está buscando a sua opinião, o seu ponto de vista, você fala a verdade, cara, com sinceridade e por aí vai. Você precisa entender que a confiança, ela nasce quando você escolhe ser verdadeiro ao invés de ser conveniente, né? Realmente você abriu o coração ali com verdade. Você precisa enxergar que existe o valor na honestidade, cara. Você precisa pregar isso, carregar para sua vida. Não tem nem mérito nenhum. Só coisa positiva, na verdade, né? A palavra, o contrário de honestidade, a desonestidade é totalmente ruim, né? Isso aqui eu tô falando, mas é sobre falar a verdade, mas existe um ponto que você tem que tomar cuidado, não é? Você não tem que falar a verdade ao ponto de ser rude, né? Você não precisa ser rude, né? Você precisa ser coerente, né? Entre o que você pensa, entre o que você fala e entre o que você faz, né? Você ter essa coerência, né? Isso nos leva ao segundo ponto aqui desse vídeo que eu preparei meio que vozes da minha cabeça para variar aqui para vocês, né? Você precisa entender isso já no segundo ponto, que a confiança ela é construída com o tempo. Porém, a confiança ela pode ser destruída em segundos. Exatamente isso. Ela pode ser destruída em segundos. Eu passei muito tempo, isso vou contar para vocês. Eu passei muito tempo pensando que levei algumas, vamos falar assim, algumas passadas de perna para, né? Levei aquelas bolas nas costas, aquela coisa que, sabe quando você te passa a perna? Pois é, já aconteceu isso comigo. E quando aconteceu isso comigo, eu fui de um campo de que eu realmente estava aberto às pessoas e por aí vai. E aí eu comecei a levar muita dessas passadas de perna. E chegou num ponto que, assim, é tal da, sei lá, decepção, mas eu não sentia isso, né? Mas não era decepção que eu sentia. Na verdade era, pô, eu não queria mais ser trouxa, só isso. Só queria não ser trouxa. Então, eu me fechei. Eu realmente me fechei para relacionamentos e, assim, cara, quando eu era acionado por pessoas e por aí vai, eu simplesmente, não dava nem atenção. E conversando, cara, conversando com o tempo as coisas foram avançando, né, e por aí vai, realmente eu fiquei um bom tempo fechado comigo mesmo, não queria mais dar atenção às pessoas e por aí vai, por conta disso daí, né, pelo medo de ser passado para trás novamente, só pode ser isso, né, apesar de eu não sentir isso, mas talvez esse seja o mais óbvio. E eu percebi que eu tá fechado para as coisas, eu tava perdendo muitas oportunidades de conhecer coisas, de agregar, de poder dar, querendo ou não, assim, fazer contribuir, cara, contribuir com coisas e por aí vai. Sendo assim, eu voltei para o ponto anterior, de me abrir às pessoas e aos relacionamentos, né, no sentido de realmente dar atenção e por aí vai, mas só que de uma forma diferente. Desta vez eu entendi que a parte da decepção,
a parte do compromisso que a pessoa que ela simplesmente não... Ela vai lá te passar a perna, é sobre ela, não é sobre mim, sabe? Antes eu me sentia culpado por isso, né? Eu era passado para trás e eu me sentia culpado, ó, eu sendo trouxa. Mas na verdade, eu entendi com o tempo, né, que eu estava sendo trouxa novamente ao me fechar para os relacionamentos, e eu estava sendo trouxa em entender que o problema era eu e não a outra pessoa. Isso daí diz sobre a outra pessoa. A desonestidade, o mau caratismo, por aí vai, diz sobre a outra pessoa. Sendo assim, eu voltei a estar aberto a relacionamentos, a conhecer coisas e por aí vai, né? E dar confiança, né? Sem problema nenhum, né? Porque eu entendi este ponto específico, né? Dito isso, eu gostaria de propor para você que você crie hábitos, pequenos hábitos de repetir essa seguinte ação, né? A ação de falar verdades mesmo, né? Ou seja, você repetir, criar, desenvolver esse hábito de cumprir aquilo que você promete. Isso tem que ser um hábito. Ser transparente, né, independente do que aconteça, você ser transparente. E uma coisa que também pode ser um defeito de muitas pessoas, uma dificuldade para muitas pessoas, que eu quero que você faça, que é aprender a admitir os erros quando você está errado. Lembra que eu contei a história aqui? Eu admiti que eu estava errado. Eu entendi que eu estava errado. E que isso não tem problema nenhum. Está errado, você entender que está errado, isso deixa aberto para que você faça o certo, né? Quando você entende que você está errado. Essa é outra opção. E tudo isso aqui eu quero falar para você, para que você entenda e tome a consciência, para que você construa a sua reputação baseada na verdade, né? Baseada nessas pequenas ações de verdade, que é assim, eu vou chamar dessa forma aí. Isso nos leva ao terceiro ponto que eu trouxe aqui, que eu escrevi aqui de maneira, né, desse jeito aqui mesmo, para vocês. Você precisa entender que relacionamentos autênticos, eles só existem quando há o espaço para a verdade. Ou seja, aqui nesse ponto eu quero propor para você que você desenvolva um ambiente que seja propício e que possa realmente estar aberto a essa relação verdadeira mesmo. Você proporcionar isso, um ambiente que você está buscando a verdade, você quer realmente que as pessoas que estejam à sua volta sejam verdadeiras com você, que você propõe para elas, que você mostra com intenção e que é importante saber a opinião delas em certos momentos, obviamente, né, em certos casos específicos aí. Ou seja, promova um ambiente seguro onde as pessoas à sua volta possam agir com sinceridade com você. Eu quero que você lembre-se aqui, né? Onde há a verdade, existe a liberdade. Onde tem a verdade, a liberdade caminha junto. Sendo assim, eu acho que ficou um tanto quanto interessante isso daqui, né? Se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, autoproclamado generalista em tudo. Esse é meu bordão favorito, inclusive. Isso significa que eu estou numa jornada aqui de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, emocional e por aí vai. E conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui e relato aqui em formato, tento documentar aqui de alguma forma, conversando com vocês aqui nesse formato de conversa, para que com isso vocês assistam aí e olhem aqui e vejam o que realmente vale a pena você aplicar na sua vida. Você aplica, foi aquilo que realmente vale a pena, você simplesmente passa para o próximo vídeo. O vídeo de hoje, eu espero que tenha sido uma boa, breve companhia com vocês. Lembrando que o vídeo de hoje foi feito especificamente para você que é uma pessoa boa, você entendeu que você é uma boa pessoa e que está em busca de fortalecer seus relacionamentos. Esse vídeo foi feito especificamente para você.
Sendo assim, se você gosta desse tipo de conversa, que a gente começa de um jeito e não sabe como é que vai terminar, se inscreve aí no canal se você achar interessante essa proposta. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau.